boa tarde. Nós somos o grupo 3 da turma 22B. Nosso grupo é composto pela Amanda, Estela, Gabriela Carvalho, Giovanni Zacarioso e Samira Toledo. E hoje a gente vai falar sobre responsabilidade penal. Primeiramente, o que é a responsabilidade penal? É o dever de se lidar com as consequências de algum ato criminoso cometido por você. Ou seja, você tem que cumprir as punições mediante a esse crime cometido. Para você ser responsabilizado penalmente por algum ato, você deve ter cometido o ato, deve ter tido ciência, ou seja, saber que aquela ação que você está fazendo é criminosa e deve ter decidido livremente entre a prática ou não do ato, ou seja, você que decidiu cometer sabendo que aquilo era um crime. Tem 3 tipos de responsabilidade penal: total, onde você sabe que aquela ação é um crime, sabe das consequências e tomou a sua decisão baseada nessa consciência, então você sabia que estava cometendo um crime. Parcial, onde você não sabe completamente o caráter criminoso da ação que você está fazendo. Então a sua decisão não está sendo baseada em eu sei que vou cometer um crime. Isso pode diminuir a sua pena diante daquela ação. E anula, quando você não sabe que o que você está fazendo é ilegal. Então você vai cometer, não tem capacidade de saber, decidir entre cometer ou não um crime, porque você não sabe que aquilo é um crime. E você pode ser julgado irresponsável pelo que fez. A diferença entre responsabilidade penal e responsabilidade civil é que a responsabilidade penal ela contempla a punição de uma infração e a responsabilidade civil contempla o quê? A reparação de uma situação onde você foi a vítima. Por exemplo, quando você comete um homicídio, você vai ter uma responsabilidade penal. Mas caso você tenha sofrido um acidente de trânsito, você vai ter uma responsabilidade civil diante daquilo. Quais são as exceções em que você não vai receber uma responsabilidade penal diante de um crime? São 4. Primeiro, o que você fez diante de um movimento involuntário, ou seja, você não estava controlando os seus movimentos no momento. Pode ser em caso de sonambulismo ou convulsão. Quando você está fazendo um procedimento de acordo com as regras, mas o resultado desse procedimento acaba sendo um delito, acaba sendo algo negativo, mas você cumpriu todos os passo a passo de acordo com as leis e a sua intenção não era cometer aquela ação. Por exemplo, em práticas médicas, onde você pode ter um procedimento complicado, você faz tudo certo, mas no final das contas perde um paciente. A terceira causa é ato típico ilícito com justificativa legal, ou seja, você cometeu alguma coisa em legítima defesa, ou você estava fazendo tudo diante da lei, mas aconteceu algo criminoso. E a ausência de culpabilidade, ou seja, você não tem discernimento suficiente para entender que aquele ato tem as consequências negativas, por exemplo, em questões de deficiência mental, de desenvolvimento mental pouco desenvolvido, e os menores de 18 anos também cabem nessa classe. A responsabilidade penal médica, ela é regida pelo Código de Ética Médica, e o médico ele tem a responsabilidade de responder pelos atos cometidos por ele, ou seja, se ele comete alguma coisa de acordo com essas características que eu vou falar agora, ele deve sim responder penalmente pelo seu ato. Quando o médico comete um delito, onde ele vai ter uma responsabilidade penal? Quando ele não cumpre o dever de cuidado, quando ele produz um resultado que ofende o bem jurídico, ou seja, causa um malefício ao paciente, quando ele age com imprudência, negligência e imperícia, e quando ele ignora a necessidade de realização de um exame pré algum procedimento. Quais são os tipos de responsabilidade do médico? Tem os crimes comuns, que é a ação de algo ilegal que ele sabe que é ilegal, por exemplo, o aborto, o exercício ilegal na medicina, a lesão corporal do paciente e o homicídio
homicídio do paciente. E tem os crimes próprios, que é algo mais documentado. Então, violação do sigilo profissional, omissão de notificação e emissão de atestados falsos. E agora a gente vai falar um exemplo de uma responsabilidade penal médica, que é o caso da Maria Clara, que era um bebê de 1 ano e 9 meses, que chegou no pronto-socorro com um quadro de febre grave e vômitos. E a médica que foi atender não tomou os cuidados necessários para investigar o que era aquilo, o que estava causando, decretou que era um quadro gripal e mandou essa criança para casa. Após alguns dias, houve a piora dos sintomas, essa criança retorna ao hospital, foi internada por conta de laringite e anemia e ela acabou falecendo diante desse quadro. E isso é um exemplo de negligência médica. Então, a médica que primeiro atendeu ela deveria ter pesquisado, deveria ter tido responsabilidade de cumprir com o seu dever de cuidado, mas ela não teve. Então, ela vai ter que responder penalmente pela sua ação. E é isso. Essas são nossas referências. A gente tentou gravar pelo Zoom e pelo Meeting, mas a gente não conseguiu. Mas é isso. Muito obrigada.